Truckfulness, o podcast que mostra o impacto da logística no dia a dia das pessoas. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Truckfulness. E esse episódio eu já vou abrir revelando uma das perguntas mais frequentes aí dos meus alunos, dos meus mentorados, que é a seguinte: Eduardo, eu fui contratado, mas e agora? O que eu faço? Essa realmente é uma pergunta muito sutil, pessoal. Tenho certeza que muitas pessoas, para não dizer todas, se fazem ao ser contratados ou quando assumem novos cargos aí. E assim, essas perguntas tiram o sono de qualquer trabalhador, né? Será que eu vou conseguir me desempenhar? Será que a minha organização é séria? Conseguirei me adaptar ou não? E assim vai. E para a gente bater um papo sobre isso, para trazer essa visão de como se adaptar o mais rápido possível às organizações, eu trouxe aqui o nosso amigo Olavo Tessaro. Ele é consultor, ele é auditor de qualidade ISO 9000, auditor de meio ambiente 14001 e olha, anos e anos aí no mundo corporativo. Ele vai trazer muita informação relevante para a gente se adaptar o mais rápido possível dentro das organizações. Então vamos lá, papel e caneta, mente aberta e Olavo, seja bem-vindo, meu querido. Vamos bater um papo com essa galera hoje. Oi, Eduardo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Vou fazer um breve currículo, né? Sou graduado em Engenharia Civil e licenciado em Matemática. Recentemente também fiz 2 pós-graduações, uma em Engenharia Ambiental e outra em Auditoria e Perícia Ambiental. São as principais áreas que eu atuo, apesar de que a Engenharia Civil não é meu foco principal. Meu foco principal é consultoria para certificação de empresas em normas da qualidade e meio ambiente, né? Não só qualidade, mas também meio ambiente. Muito importante. É nisso que eu venho trabalhando aí nos últimos 20 anos, né? Perfeito, é isso aí. E deixa eu E tô aqui à disposição. Show de bola. Deixa eu até fazer um parênteses aqui, né? O Olavo foi a pessoa que me apresentou o sistema de gestão da qualidade em 2015. E nossa, como que foi radicalmente a mudança de comportamento dentro das organizações, como que ampliou o campo de visão, monitorar, né? Saber em que momento você está vivendo, qual que é o momento que a empresa está vivendo, como que a gente pode melhorar a qualidade, como que a gente pode melhorar a performance. E o sistema de gestão de qualidade abriu muito a minha mente, o meu leque de opção. Então, desde já agradeço ao Olavo aí por ter me apresentado isso aí. Depois disso a gente trabalhou muito tempo, né, Olavo, em algumas auditorias, fazendo certificações em empresas. Então a gente vai trazer para você hoje aqui muita coisa que acontece nos bastidores para que todos nós, eu, você que nos ouve, consiga se adaptar cada vez mais rápido à organização, né? Então, quando nós somos contratados, né, Olavo? Existem vários procedimentos internos ali a ser cumprido. Muitas empresas já têm tudo bem detalhado, outras fazem momentaneamente cada processo, né, cada fase. E isso a gente vai trazer aqui para elucidar, não é verdade? Sim. Então, o fato de você ter participado desses projetos que junto com a gente, né, então fizemos muitos trabalhos importantes dentro da empresa que você trabalhava, e que são aplicados a outras organizações, né? Isso daí tem um valor muito grande, porque eu levo para as empresas toda essa experiência para facilitar a vida das pessoas, né? E estamos aqui para isso também, para ajudar o pessoal que está ingressando no mercado de trabalho, para ele saber o que ele vai encontrar dentro da organização em termos de sistema de gestão da organização. Qualquer que seja o produto ou o serviço, a área que vai trabalhar, foco pode ser até qualidade, controle da qualidade, mas poderia ser outros focos, né? Poderia ter focos em compras, em vendas, em assistência técnica, etc. Tudo dentro de uma organização. Então, o que você puder perguntar e que eu possa responder, pode mandar bala. Ah, legal. É porque é bem isso, né, Olavo? Nós, como educadores, né, como preparadores no campo profissional,
a gente orienta, né, prepara esse profissional para o mercado de trabalho, mas é uma incógnita, né? A partir do momento que ele é contratado por uma empresa, ele vai se apresentar para trabalhar. E ele só vai saber o que acontece de verdade depois que ele está do lado de dentro. Só quando ele está lá no primeiro dia de trabalho que ele vai entender como que funciona, se é um ambiente legal, se não é um ambiente legal, se é um ambiente estressante, se é um ambiente calmo, se o chefe é nervoso, se o chefe é calmo. Então ele não conhece nada, né? E esse profissional ele faz todo o processo de seleção, de contratação, tá bem ali todo predisposto a fazer o máximo e até o impossível para entrar na empresa, que a gente sabe hoje que é muito difícil, né? Conquistar uma vaga, uma oportunidade. E depois que a gente passa por todo esse processo é que vai cair a ficha de qual é o cenário que nós vamos atuar. E quando a gente se coloca dentro da empresa, é onde começa a ter aquelas divergências entre o seu perfil pessoal de atuação com o perfil organizacional. Como que você vê isso? Então, Eduardo, a primeira coisa que uma pessoa entrou para um serviço novo, um trabalho novo, uma atividade nova, às vezes é a primeira oportunidade, ela precisa procurar conhecer dentro da organização alguns documentos que vão orientar o trabalho dele de forma que ele não entre em conflito com a sua chefia, com os seus colegas de trabalho. E são os procedimentos, né? Você vai ter lá procedimentos. Se você precisa comprar alguma coisa, você tem um procedimento para fazer essa compra. Normalmente hoje esses procedimentos nem são mais documentados assim fisicamente, mas hoje está tudo informatizado. Então você precisa fazer uma requisição, por exemplo. Você tem no computador, normalmente você tem um software lá no computador, você vai lá, cadastra, tal, começa. Quer dizer, se você segue o procedimento, você nunca vai ser questionado dentro da sua organização, porque a possibilidade de você cometer algum erro reduz muito você seguindo o procedimento. Certo. E isso daí também te dá segurança perante os seus colegas de trabalho, perante a sua chefia e as demais chefias. Então, o funcionário que entra, ele tem que se inteirar desses procedimentos. Você tem lá procedimento de inspeção e ensaios, você tem procedimento de recebimento, você tem procedimento para expedição de produtos, para laboratório de inspeção e medição. Então você tem procedimentos assim bem abrangentes que definem para você quais são os passos que você deve seguir para fazer um bom trabalho. E isso daí vai ser avaliado pela sua chefia, né? E você seguindo o procedimento corretamente, então você vai estar seguro de poder conversar com a sua chefia e ter um bom desempenho, né? E esses procedimentos que as empresas adotam, umas, como você falou, são documentados, outros são verbalmente informados ao colaborador, né, por meio provavelmente de treinamentos, etc e tal. Mas esses procedimentos, eles estão à disposição do colaborador, não estão, Olavo? A qualquer momento ele pode solicitar, ler, se entender qual que é o cenário ali. O topo desses procedimentos é o manual da qualidade, ou o manual do sistema ambiental, ou o manual do TI. Então, normalmente é um manual, esse manual compila todos os requisitos necessários para a organização ter os seus processos sob controle. Antigamente era tudo em pasta, tudo impresso, tal, tinha lá pastas e mais pastas de procedimentos. Hoje não, hoje é tudo ou está na informática, já no processo da informática, você já tem a sequência, você não tem nem como errar, né? Quando é bem feito, né? Através de procedimento ou através de telas dentro de um próprio sistema de informática, o que facilita muito, né? Facilita muito. Incluindo aí, não só o dia a dia, mas também se você vai passar por uma auditoria, por exemplo, você tendo ele eletronicamente disponível, você vai mostrar isso para o auditor vai entender melhor, porque hoje os auditores já estão mais preparados para analisar sistemas eletrônicos. No passado não, no passado era tudo físico, tudo no papel, né? E hoje é tudo mais prático, mas de qualquer forma você tem que conhecer todos eles, né? Pelo menos aqueles que são da sua área ali, que dizem mais a sua área, né? Que a gente vai comentar mais para frente. Exatamente. Então vamos por parte, vamos trazendo essa clareza de situação para o pessoal que nos ouve.
Então você foi lá, né? Você profissional, foi contratado, tá lá no chão de fábrica, né? A gente fala chão de fábrica, isso é um termo muito antigo, né? Que falava para quem trabalhava em linha de produção, né? Isso, é. Mas hoje é muito dinâmico, né? Um profissional que foi contratado para o escritório, ele também pode ser considerado chão de fábrica, né? Porque é ele que vai operar, é ele que também pode auxiliar no processo de fabricação, ele pode facilitar algum processo de venda. Então hoje, no meu ver, todas as pessoas que estão ali trabalhando dentro de um sistema organizacional é o que gera o sistema fabril da empresa. Pode ser o comercial, pode ser a entrega, pode ser a linha de produção. Então eu acredito que quando a gente fala chão de fábrica, né, eu acredito que é tudo ali dentro daquela plataforma organizacional onde cada um tem a sua função, né, sua respectiva função, sua respectiva responsabilidade. E essa questão, Olavo, é que é muito interessante, porque a pessoa, quando ela entra nesse chão de fábrica, né, quando ela entra para uma organização, independente da função que ela atue, ela tem esses procedimentos a ser seguido. E muitas vezes a pessoa se sente um pouco limitada, né? Ela se sente ali um pouco restrita em cumprir esses procedimentos. O que você analisa sobre isso? Essa percepção, ela é um pouco difusa? A pessoa que entra, ela não tem a amplitude ou a magnitude do conhecimento de um procedimento interno? Como que você avalia quando um colaborador, por exemplo, ele entende que não consegue se adaptar à empresa porque é muitas regras para ser cumpridas? Então, essas regras, à medida que o sistema foi se informatizando, que ele foi informatizado, o que acontece? Essas regras, elas são embutidas nas rotinas dos programas de computador. Então você não consegue dar o passo 2 se você não deu o passo 1, e nem dar o 3 se você não deu o 2. Então o que acontece? Isso te obriga a seguir aquela rotina, né? E isso daí evita, obviamente que evita conflitos, né? De toda espécie, né? Porque a maior parte uma estatística que eu conheço, americana, diz assim que 85% dos funcionários são mantidos na empresa por questões comportamentais e não questões técnicas. Só 15% Entendi. Só perde o emprego por questões técnicas. Os outros 85% por questões de relacionamento e habilidade em se comunicar. Isso aí é uma coisa que... Isso é importante. Então, porque os conflitos dentro das organizações são muito frequentes, né? Queira ou não, né? Você está numa função, você está como estagiário, né? Você começa como estagiário, depois você passa a inspetor. Quer dizer, vamos dizer, né? Num controle de qualidade, né? Você passa a inspetor. Por quê? Ou porque aumentou o quadro, ou porque saiu o inspetor que está no lugar dele, né? Vai ocupar o lugar dele. E um dia você vai querer ser o encarregado lá, né? Se você for encarregado, logicamente que você vai ter que oferecer uma certa, vamos dizer, um desafio para o seu supervisor, para o seu encarregado, né? Então, é uma competição eterna, né? Porque cada degrau que você quer subir dentro da hierarquia, porque quando você chegar lá nos 40 anos, você já quer ser gerente, né? Diretor. Tá num cargo interessante, então, exatamente. Aí você passou por todos tem que passar por todos esses cargos. Agora, recordando lá do começo da contratação, não esqueça que cada função dessas tem a sua descrição. E nessa descrição tem todos os requisitos que você precisa adquirir para poder pleitear uma função superior. Então não esqueça, você está lá como inspetor ou como encarregado e quer ser chefe, olha o que tem lá na descrição da função do chefe para você atender todos aqueles requisitos, porque o dia que ele sair, você está preparado para ocupar a função dele. Ou pelo menos para ser candidato àquela função, né? Não que você vai conseguir, mas pelo menos vai se candidatar, poder se candidatar. Mas você se prepara antes, né? Isso que é interessante, né? Você viu, pessoal, isso que o Olavo falou é interessantíssimo. Às vezes a gente fica trabalhando na função, cumprindo, né, ali o que nos foi direcionado a fazer,
e não consegue ali monitorar, ou de repente, como isso são documentos acessíveis a qualquer colaborador, você pode saber, né, de antemão quais são os requisitos para uma vaga de gerência. E aí sim, você, com o decorrer do tempo, no seu time, né, vamos dizer assim, com o seu conhecimento, com as suas condições, com os seus recursos, você vai se adaptando ou criando conhecimentos e habilidades para que quando a empresa gere uma oportunidade, você esteja apto para isso, né? Porque senão fica tudo muito tarde, né, Olavo? Você fica, abriu uma vaga, e aí, eu ainda não estou preparado. Aí você vai começar a se fazer, uma graduação, uma pós-graduação, só que a vaga é para hoje, né? É muito louco isso. Antigamente não funcionava assim, viu, Eduardo? Antigamente as pessoas eram colocadas na função e não estavam preparadas para aquela função. Mas a empresa era tolerante e dava oportunidade, e a pessoa ia treinando, um funcionário mais antigo ensinava ela. Hoje não. Hoje você tem que entrar já por cima, entendeu? Você já tem que entrar já preparado, já treinado, sabendo de os recursos que você vai usar. Por exemplo, se você sabe, você vai dentro de recursos, vamos ampliar essa parte de recursos que é importante, porque quando você vai entrar numa empresa, você vai ter contato com todos os recursos da empresa. E você tem que saber. Por exemplo, antigamente ninguém sabia mexer com Word digital, nem da datilografia não sabia nada. Hoje não, hoje você tem que ter conhecimento de informática para trabalhar com os seus computadores. Você tem a parte de manutenção, saber a hora que você vai ter que fazer manutenção dos seus equipamentos, manter os seus equipamentos. Então você tem lá o que a gente chama dos 5 M's, né? São os materiais que você deve utilizar, os procedimentos e métodos que você tem que utilizar, os equipamentos de medição e ensaio, a parte do meio ambiente onde você trabalha. Então tudo isso tem que estar especificado para você, quando você vai para a fábrica, você poder fazer um cheque para ver se está tudo em ordem. Porque se não tiver tudo em ordem, você corre o risco de cometer um erro. Eu, por exemplo, posso trazer aqui uma experiência que eu tive numa empresa, foi uma questão de segurança. Então, nós nos aproximamos, eu com o cliente, nos aproximamos de uma máquina, e essa máquina ela tinha umas hastes, né, que giravam em determinados momentos. Então a máquina parava, processava aquela peça, depois aquela alavanca, aquela haste se movimentava. E eu estava no raio de ação dessa haste. Aí o cliente me pegou e me puxou. Ele me pegou pelo braço e me puxou para a haste não me acertar. Felizmente foi a tempo. Aí a haste passou. Mas por quê? Não tinha nenhuma sinalização no solo, nenhuma carenagem, não tinha nada que pudesse me proteger. Então você imagina que se você não conhece isso, você acaba sofrendo um acidente e pode ser até penalizado por isso. Então você tem que estar sempre observando essas coisas, todos esses recursos que você recebe, se eles são adequados. Você vai trabalhar com medição de peças, por exemplo, você sabe, você vai medir peças, você tem que ter um instrumento adequado para poder fazer a medição das peças, né? Aferido, exatamente, tem que estar autorizado, liberado, com a etiquetinha lá, tem todo aquele processo para você ter certeza que você vai fazer um bom serviço. Porque no fim, você vai ser avaliado com aquela função que você está executando. Então, com base no que você vai ser avaliado? Então, na tua descrição da função, já tem lá os indicadores de como você vai ser avaliado, porque senão a sua chefia vai usar qualquer critério para te avaliar. Você está excelente em 5 atividades que você está executando, você está excelente. Só que na sexta, que você nem sabia que era sua, o chefe vai falar assim, mas só que naquela sexta lá você não fez a coisa certa. Então por isso que é fundamental o procedimento, né? Sim. Às vezes o colaborador fica um pouco irritado, né, por cumprir regras, ou de repente depois de um certo período de trabalho chega um procedimento novo para ser cumprido e para ele é uma quebra de padrão, né? É uma quebra de rotina, a criação de um novo hábito, né, para cumprir um novo procedimento. E isso realmente mudar um hábito, né? Se para a nossa vida pessoal já é um pouco complicado você mudar um hábito,
Imagina mudar um hábito dentro da organização. Realmente isso pesa, né? Eu que atuei muitas vezes ali na linha de frente, né? A gente via muito isso. Eu já preciso... mais uma regra para ser cumprida. A gente não fazia isso, agora tem que fazer e não sei o que, né? Então a gente tem um pouco de... Como que é aquela palavra? Um pouco... Não sei se é revolta, né, Olavo? Mas aquela sensação de, nossa, mais uma coisa, mais uma obrigação para ser feita. Mas isso, como você falou agora, pode de repente salvar uma vida. Pode de repente você ser promovido, porque ali naquele procedimento você sabe como que você está sendo monitorado. Naquele procedimento você sabe como preservar a sua integridade física, né? Afinal você está ali para trabalhar, para levar o sustento para sua família e de repente você pode sofrer um acidente de trabalho, né? Então tudo isso, quando a gente recebe um procedimento, tem que ser avaliado de uma forma global, né? E não como um ponto isolado e pessoal, né? Então, eu acho que a gente pode encaixar aí, Eduardo, a tecnologia do PDCA. O PDCA, né? O PDCA. Por quê? Vamos falar para quem não conhece o PDCA. O PDCA é um projeto de melhoria contínua, porque nada é estático mais no mundo. Tudo muda todo dia, toda hora, para melhor. Normalmente é para melhor. Então o PDCA significa o seguinte: o P é de planejar, é do inglês. O D é do fazer. O C é o check, de checar. E o A é o action, de ação. Então, o que acontece? Esse ciclo PDCA, ele é usado dentro lá do sistema de gestão. Todo sistema de gestão, ele tem que seguir esse ciclo PDCA. E esse ciclo PDCA, o que vem aí? No planejamento, você vai fazer no do, né? Vamos olhar assim no sentido horário, né? Você está lá em cima, 12 horas. Você saiu de 12 horas, vai entrar na 1 hora. Essa 1 hora é o planejar, a parte do planejar, até as 3 horas. Então é planejamento. E em seguida é o do, fazer, que é o segundo quadrante. É o quarto quadrante em geometria, em trigonometria é o quarto quadrante, mas vamos dizer o segundo no PDCA. Então, no primeiro quadrante é o planejamento. No do, que é o segundo quadrante, você vai fazer o que foi planejado. E muitas vezes, para fazer o que foi planejado, você tem que passar por treinamento, porque mudou o planejamento. Toda vez que mudar alguma coisa no planejamento, o treinamento vai estar na segunda fase, no segundo quadrante, que é treinar as pessoas para que elas passem a fazer aquilo que está o novo programa, tá certo? Por quê? No terceira fase, que é o check, alguém vai olhar se você está fazendo conforme foi planejado. Se você não está fazendo conforme planejado, o que vai entrar aí? Vai entrar a não conformidade. Alguma coisa não conforme. Então, essa não conformidade vai ser registrada e vai ter que ser resolvida. Onde que ele vai ser resolvida? Vai ser resolvida no quarto quadrante, que são as ações. Então, se alguma coisa não deu certo, então no quarto quadrante você toma as ações. E para ali, por hora. Mas o planejamento, o ciclo, continua rodando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Quando tem uma mudança no planejamento, tem que ter o treinamento para o segundo. O método de fazer mudou, né? E assim aí depois você tem o cheque. Então e assim vira não é uma coisa contínua, é uma coisa ao contrário, é uma coisa viva, uma coisa que vai mudando gradativamente. E você tem que estar a par de tudo isso que está mudando. Não é que você que está fazendo, não é que você tem que ser informado, você tem que ser treinado. Olha, aquele procedimento que era para fazer do jeito tal, mudou, hein? Agora não é mais daquele jeito, não, agora é desse jeito. E a informática, o TI é muito importante nessa área, porque muitas vezes são rotinas informatizadas. Então o TI tem que mudar. Muitas vezes a gente vê que o procedimento mudou, só que o TI não alterou a programação conforme o necessário. E alguém acaba falhando nesse caso. É muito interessante isso que você falou, Olavo, porque assim, se a gente parar e analisar com uma certa riqueza de detalhes, quando você fala PDCA, né, o planejamento, o fazer, o cheque, a
né? Então você vê que dentro da organização tem quem faça o planejamento, então são pessoas que têm uma análise global daquela organização, do método de fazer. Então, normalmente são os chefes, as pessoas que realmente usam do seu conhecimento e habilidade técnica para fazer procedimentos, para fazer o método, né, o produto. E nós temos no DU outro grupo de colaboradores que estão lá para executar o que foi proposto por esse grupo de pessoas. E também existe um outro grupo de pessoas que estão lá para checar, né? Então, provavelmente um inspetor, né, um analista. E depois você tem o Action, que são as pessoas que estão ali para moldar um novo planejamento se precisar ser mudado. Então, quando a gente está, por exemplo, no do, no fazer, que ali nesse ciclo PDCA é onde se concentra o maior número de pessoas que estão no primeiro emprego, vamos dizer assim, né? Porque ali a maior parte da contratação dos primeiros empregos, se pode dizer assim, está na área operacional, né? No fazer. Sim. E quando você entra numa empresa para executar a função, você fica olhando só para o fazer, não é? E quando você começa a ter uma amplitude, eu falo assim, tudo bem, eu estou no passo da empresa no do, no fazer. Mas se eu tenho uma visão global do que foi planejado, de quem vai checar o que eu fiz, e que a minha contribuição, a minha sugestão, a minha crítica pode implementar o action, pode implementar as ações, é aí onde você ganha corpo no seu posto de trabalho, não é verdade? Você Sim. começa a ter um cenário daquilo que você está vivendo, por que você está vivendo, o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo e o que eu estou fazendo vai afetar em quê. E quando você monta todo esse cenário, quando você faz essa conexão de etapas, você ganha muita força no seu posto de trabalho, independente da função que você está executando. Certo. É isso, não é isso, Lavo? Eu Exatamente, entendi dessa forma. Exato. É isso mesmo. E eu gostaria também de acrescentar aí, Eduardo, o seguinte, porque não é porque você está lá no fazer, no do, no check ou no action, né, que você para de pensar, porque planejamento é pensamento, né? É Certo. pensamento. E dentro de um sistema de gestão existe a questão da análise de risco, tá certo? Então na análise de risco, o que acontece? Em determinados momentos, você está executando uma tarefa e você percebe que aquilo ali corre o risco ali de você ter uma falha grave, até de questão de segurança, questão de qualidade. A partir do momento que você identifica a possibilidade do sistema falhar, do processo falhar, do produto falhar e assim sucessivamente, o que você pode fazer? Você não precisa resolver o problema, mas você precisa levantar essa questão através do processo de análise de risco. A análise de risco existe em todas as organizações organizadas, né, obviamente, né? Elas têm essa análise de risco. E essa análise de risco ela está aberta para todas as funções, em todas as áreas e com possibilidades assim enormes, né? De você, à medida que você apresenta as possibilidades de erros e falhas e tal, e consegue implementar soluções para evitar que isso daí, que esses danos aconteçam para a organização, você também já ganha uns pontinhos lá com a sua chefia, com o seu gerente, entendeu? Muito importante, muito importante. Você vai estar protegendo eles também, claro. Entendeu? Não só a organização, mas eles também. Olha, que legal, olha, fulano deu uma ideia, Eduardo falou isso, Olavo falou aquilo e tal. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. A intenção é essa, né, Eduardo? É sempre melhorar. Claro, claro. Nós estamos ali justamente para facilitar a operação da empresa como um todo, né, Olavo? Porque assim, o cliente da empresa, vamos dizer assim, né? Ele precisa dos seus produtos, dos seus serviços. A empresa vai fazer o máximo para atender as necessidades do cliente. Inclusive é um requisito da norma atender as necessidades do cliente. Depois, ele também precisa atender o seu cliente interno, que são os colaboradores. E os colaboradores, por sua vez, precisa fazer essa roda girar, né? Somos nós, colaboradores, que somos remunerados, obviamente, pela função que nos exerce. Porém,
é onde vai se destacar aquele profissional daquele outro profissional, porque um vai pensar no sistema, no globo, no ciclo. Se a mim mais, eu tenho chance de receber mais. Se eu faço só pelo meu, provavelmente a empresa vai ter só os recursos limitados para me pagar. Não é? Não é um ciclo bem assim? É o ciclo PDCA. Então o que você faz acaba gerando acaba trazendo de volta, né? É uma roda gigante, né? Então uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. Então você precisa fazer esse ciclo girar de uma forma que, mesmo que você hoje esteja numa função não muito favorável, só que você tem opções de fazer todo esse ciclo, vamos falar assim, PDCA, porque você também tem, né? Porque você tem o seu planejamento pessoal, o seu planejamento profissional. Você vai precisar fazer tudo aquilo que o seu plano, que você definiu para que ele dê certo. Você precisa monitorar os seus resultados e tomar novas ações. Então, tanto as organizações como você, profissional que nos ouve, também tem total condição de instalar um ciclo PDCA na sua carreira, não é verdade, Olavo? Claro. E outra coisa, Eduardo, antigamente nem se discutia muito sobre esse assunto, né? Mas hoje tem uma parte dentro da avaliação de desempenho de processo que são os indicadores. Cada ação que você toma, você afeta o indicador, bem ou mal, né? A ideia é que afete sempre para o lado bem. Para bem, né? Mas nem sempre isso acontece. Mas, por exemplo, você está no teu local de trabalho e você percebe que existe possibilidade de uma falha. Então, isso é uma coisa que precisa ser considerada. Normalmente as empresas têm até uma documentação para isso, para que você registre isso, para que você melhore o desempenho dos seus indicadores, porque todo processo tem seus indicadores. Às vezes os funcionários, tem lugar que eu visito, empresas que eu visito, que às vezes eu pergunto para o funcionário quais são os seus indicadores aqui da qualidade, de produtividade. Nunca ouvi falar disso aí não. Não monitora a performance. Infelizmente, muitas vezes acontece isso, Eduardo. Então, todo funcionário, você vai entrar na empresa, você tem que saber quais são os indicadores do seu processo. Sabendo dos indicadores do seu processo, você pode dar sugestões, fazer melhorias nesse processo, modificações do processo e sugerir, né? Obviamente, nem todas serão aceitas, provavelmente, né? Mas mesmo porque você está no começo de carreira. Só que tem um detalhe, hein? Quem é velho de carreira corre um risco, né? De estar com o cérebro já bloqueado, viu? Ele já, já não pensa mais nada, porque ele já acha que sabe tudo, muitas vezes, e fica com o cérebro bloqueado. E às vezes um funcionário novo chega e acende uma luz ali para resolver e melhorar processos, assim. Eu já vi isso daí acontecer, entendeu? E também sofri com isso, porque eu sou antigo também na área trabalhando, né? Então muitas vezes eu vejo novidades por aí, entendeu? Coisa que você falou, não é possível que isso aí nunca passou pela minha cabeça. Exatamente. Você me fez lembrar de uma situação interessante também, Olavo. Você deu um exemplo da sua vivência aí, eu vou dar um exemplo da minha. Então veja só, estávamos em reunião, né, gerência e eu fazendo uma análise de causa. Sim. Aí beleza, tinha dado um problema lá, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, nem falar a empresa, mas enfim, a gente estava lá. E aí na hora da reunião, um gerente chegou e falou assim, peraí, não vamos começar agora não. Foi lá e pegou um cara que tinha acabado de chegar, mas eu acho que tinha uns 2 dias de empresa. E botou o cara na reunião. Senta aí. E aí, cara, imagina a situação desse rapaz, cara. Não entendia nada, pessoal tudo engravatado na sala de reunião, tudo engravatado, uns falando grosso, outros obedecendo, e o cara lá assim, tipo, mano, não entendendo nada. Ele falou, agora que eu vou ser demitido, não é possível. E aí fizemos a reunião, desenvolvemos, tal, não sei o que. Eliminada a reunião, eu cheguei pro diretor e falei, João, só uma curiosidade, por que você chamou o rapaz aí e tal, não sei o que, né? Foi ele que gerou o problema, né? E você queria mostrar pra ele. Não, é que ele acabou de chegar da empresa. Talvez ele consiga enxergar algo que a gente não está enxergando aqui dentro do processo. Porque a gente está aqui tanto tempo nesse vucu-vucu aqui, nesse processo, que ninguém consegue enxergar mais nada diferente. A gente passou aqui 1 hora conversando, ninguém falou pra mim nada de diferente.
Então eu falei, deixa eu pegar alguém de fora que talvez possa ter alguma ideia que seja relevante para nós aqui. E em compensação, ele também estava colocando uma responsabilidade nessa pessoa, dizendo que, olha, a sua opinião e a sua responsabilidade como profissional está aqui dentro da sala de reunião também. Então isso agregou valor para ambas as partes. Isso eu achei sensacional e isso eu levo assim como um ensinamento para toda essa galera que está chegando no momento de iniciar a carreira. Olha, você pode ser sim chamado para uma reunião, você pode de repente a sua opinião ser levada em consideração, então você precisa estar preparado, né? Você precisa se comunicar, o seu método de se expressar também precisa ser lapidado, não é verdade? Você está contando isso, eu estou lembrando de um caso também que eu tive conhecimento, não acompanhei, mas tive conhecimento. Uma fábrica de dentifrício. Passava pelo processo, o tubo, enchia o tubo, botava dentro da caixinha, passava pelos sensores, ia contando e tal. De vez em quando, o que acontecia? Alguém devolvia lá já na distribuição, né? Já com o cliente com o produto na mão, até o vendedor provavelmente, quando pegava aquela caixinha de dentifrício, percebia que ela estava vazia. Né? Como é que pode um negócio desse, meu Deus do céu, né? Uma caixa de dentifrício vazia chegar sem o tubo lá na mão do cliente, né? Certo. Isso virou um processo todo, aquela equipe de engenharia de produto, de embalagem, estudaram durante tempo lá que suficiente lá para tentar desenvolver alguma coisa e por fim eles desenvolveram um sistema de pesagem que não sei o que bababi, que bababá. Aí participava todo mundo, diretor e tal, aí deu um valor lá, deu um determinado valor para desenvolver um sistema para evitar que isso daí acontecesse. Fizeram, trabalharam, implantaram, não sei o que e tal, ficou lá, a fábrica ficou funcionando. O diretor que participou daquela reunião, ele não voltou mais lá. Ele só voltou lá depois de 2 anos, mais ou menos. Ele voltou lá mais ou menos depois de 2 anos, quando ele foi olhar a máquina e tal, aqui de lá, não sei o quê. Multinacional, você sabe como é que é, os caras viajam muito pelo mundo inteiro. gosta de bater a perna. Comer camarão. Aí, ele olhou, ele falou assim, escuta, mas é aquele equipamento que vocês colocaram aqui para evitar aquele problema, assim, de sair a caixinha vazia, onde é que está? Que eu lembro que estava instalado aqui, mais ou menos, mudou o processo, o que foi que aconteceu? Aí ele falou assim, então, sabe o que aconteceu? O gerente da área conversando com o diretor, já ficou sem graça, né? Então, presidente, aconteceu uns fatos aí, nós tivemos que tirar aquele equipamento aí, custou lá, sei lá, $20 mil, sei lá quanto que custou. Mas está resolvido o problema. Mas como que vocês resolveram isso daí? Então, sabe o que acontece? Tem o pessoal que faz a faxina, faz a limpeza aqui da fábrica, não tem? Tem, eu sei, né? Todo mundo limpa a fábrica todo dia, mas o que aconteceu? Então, tem uma senhora que passou por aqui, que estava limpando a fábrica, e ela viu que estava com problema lá, que estava todo mundo olhando aquilo, e não estava funcionando direito, não sei o que, tinha hora que separava a caixa vazia, porque o problema era sair a caixa vazia, né? Mas como vai chegar a caixa vazia lá no cliente? Não pode, né? Então, e fizeram todo aquele dispositivo, não sei o que lá. Aí ela vendo aquela confusão toda ali, ela varrendo a fábrica. Aí eu tô ilustrando um pouquinho, né? Aí, vendo a fábrica e só de butuca escutando a conversa do diretor com o gerente lá, né? Aí ele falando assim, olha, tá vendo aquela senhora ali? Então, ela sempre faz isso aí, todo dia ela tá por aqui, vai varrer a fábrica, arruma e tal, não sei o que, né? Um dia ela viu isso aí funcionando, que não funcionava, todo mundo quebrando a cabeça, discutindo daqui, de lá, a engenharia estava aqui, métodos e processos. Ninguém resolvia nada. E ninguém conseguia resolver. Aí ela veio para nós e falou assim, escuta, eu estou ouvindo aí uma conversa aí, por que vocês não colocam um jatinho de ar ali na caixinha? Se ela estiver vazia, ela vai pular fora. Olha só. E foi assim que aconteceu. A faxineira resolveu o problema. Colocou um jatinho, colocou o jatinho de ar, né? Colocou o jatinho de ar, a caixinha que estava sem o tubo dentro,
era jogada fora. Pronto, resolvido o problema. Olha só, é sensacional. Então você vê que não é, você falou de um rapaz que não tinha experiência nenhuma, mas às vezes ele está ali naquela reunião, ele está vendo o problema de um jeito completamente diferente do que os catedráticos, lá, os especialistas estão vendo. E assim foi, e estava resolvido o problema. Aí o diretor deu os parabéns pro gerente e tudo certo. Então, mas você vê, né? Nós, independente da nossa função, independente do nosso tempo de casa, nós estamos à disposição da empresa. Nós precisamos colocar as nossas ideias, as nossas críticas, as nossas sugestões para compor essa melhoria contínua, né? E tenho certeza absoluta que se a gente pensa em sistema, tudo é sistema. Cadê aquela caixa do estoque? Procura no sistema. Não sei o que, e a nota do fornecedor tal, já fez? Ainda não entrou no sistema. É tudo um sistema, né? E você precisa fazer parte do sistema. Você precisa entender que você, né, profissional, independente do seu cargo, você faz parte de um sistema. Sistema não é só algo que está atrás das telas do computador, é um sistema organizacional. E quando você tem a noção, essa amplitude da situação que você está fazendo dentro da empresa, é onde você ganha força, onde você ganha credibilidade, é onde você ganha total espaço dentro dessa organização, para que quando tem alguma outra oportunidade, peraí, aquele cara sabe o que está falando, sabe se destacar, dá ideia, procura saber, está se profissionalizando, não é verdade? Ou simplesmente você é uma paisagem no meio de tudo aquilo que acontece. Então é aí onde que se diferencia. E muitas vezes, Olavo, essa pessoa que entra, ela não tem tudo isso de conhecimento, é natural, né? Nós, educadores, nós que preparamos profissionais para o mercado, nós temos obrigação de fazer isso, literalmente, para que ele não chegue lá totalmente perdido, né? A gente está aqui justamente para facilitar essa adaptação, esse aperfeiçoamento e, por que não, a evolução da carreira desse profissional. O que acontece é que, claro, a gente não pode culpar a empresa, não estou direcionando isso como uma forma de culpa, mas a empresa, ela tem os moldes dela, ela já opera, já tem um padrão de atendimento, né? Então, muitas vezes é mesmo o profissional que precisa se adaptar a esse molde, né? Ela não vai mudar todo o seu sistema por fato de um colaborador ou 2 colaboradores. Ela vai procurar alguém que faça jus ao sistema dela, que tenha perfil de comportamento para o sistema dela, que tenha perfil de profissionalismo para o sistema dela, porque mudar o sistema é muito mais complexo e a empresa, ela não passa todas essas informações, não tem como passar, isso que eu quero dizer, né? Não tem como passar tudo aquilo que ela tem de recursos há mais de anos no mercado para o colaborador, né? Então, é por isso que eu falo, nós, como educadores, precisamos passar o máximo de detalhes possível dos bastidores de uma empresa. Sim, queria colocar um comentário, poderia ter sido antes, mas é a questão da resistência que existe dentro das organizações, Eduardo, com relação às coisas corretas, éticas, sim, sabe? Eu conheço empresas que têm diretor, até diretor, não tem ética, não tem moral para transmitir para os funcionários, entendeu? Então isso daí cria uma certa dificuldade. E quem está entrando na empresa precisa ficar esperto. Por quê? De repente encontra com uma pessoa dessa, no meio do caminho, faz uma pergunta, a pessoa responde, dá a resposta certa, porque tem diretores que fazem isso, viu? No meio da fábrica lá, pega um cara lá e faz uma pergunta, o chefe não está nem sabendo. Pega até o estagiário mesmo. Você escuta aí tal coisa assim assado. Aí o funcionário responde conforme os procedimentos e o diretor já anota o nome dele porque não está fazendo de acordo com o que ele quer. Entendeu? Então tem que ficar complicado. O funcionário que está entrando numa empresa tem que ficar esperto, porque tem muita gente assim. E até pessoas assim, profissionais, entre aspas, aí, Eduardo,
que obrigam os seus funcionários a fazerem a coisa de forma irregular para serem beneficiados de outro lado. Então, essa é a parte humana que eu te falei logo no começo, né? A maior parte das pessoas perde emprego por causa dessa parte humana, né? É porque a política, então, é a política que a empresa adota para atuação, certo? E o colaborador, ele só vai saber disso depois que ele entra na empresa, depois que ele faz todo o processo de seleção, todo o processo de contratação, depois que ele está dentro da empresa. Aí é isso que você falou nessa situação, é interessante porque ele se vê na parede, né? Tipo assim, ou eu fico para ganhar o meu salário, ou eu tenho que sair e ficar tipo o meu caráter em primeiro lugar ou o meu salário em primeiro lugar, né? Então é muito complicado isso, né? Por isso que os profissionais, principalmente aqueles que estão iniciando a carreira, eles precisam de uma certa forma receber essa orientação, né? E eles, infelizmente, infelizmente eu não conheço, né? Quem faça... Cara, são poucos, né, que preparam profissionais assim, com toda essa riqueza de detalhes para o mercado de trabalho, né? Às vezes você tem um curso mesmo, né? É um curso de gestão de estoque, por exemplo. Beleza, você faz o curso de gestão de estoque, você aprende a mexer no sistema, você entende o que é entrada, o que é saída, o que são estoque, vários tipos de estoque, né? Estoque em trânsito, estoque consignado, estoque de produto acabado, enfim, você conhece todo esse negócio. Só que aí quando você chega com esse conhecimento, não vale de nada dentro da política organizacional, não vale de nada, não vale de nada em relação à doutrinação dos colaboradores, a política interna, os procedimentos internos. Né? Então, às vezes, isso que é um pouco complexo, né? Porque toda essa parte o cara só vai conhecer quando entra, né? É só no contato direto com o superior, com os superiores, né? Porque são muitos, né? E com os colegas também, né? Porque os colegas, tem muitos que ao invés de ajudar os funcionários novos, eles complicam a vida do funcionário novo. Tem isso também. Ele está pensando logo o seguinte, olha, estou contratando esse cara e daqui a pouco vão me mandar embora e vai ficar ele aí. E essa é a verdade. É a luta pela sobrevivência. Logo, a gente não pode nem condenar porque é a luta pela sobrevivência, mas a gente tem que ficar esperto com relação a isso, né? Exatamente. Mas é interessante isso que você falou. Inclusive no treinamento Truckfulness, né, no programa de treinamento, tem um módulo que fala só sobre questão de sobrevivência, onde eu pego e explico o que é o complexo R, né? O que é o complexo, o que é o nosso reptiliano pode fazer com a gente dentro das organizações, né? Então isso é fundamental, você analisar, né, essa parte de consciência, esse fullness, né, como o próprio nome já diz, que é justamente o que o seu cérebro reptiliano, né, o que o seu instinto de sobrevivência pode fazer com você dentro das organizações. Pode te levar pro buraco. Não pense que você fica numa empresa por muito tempo porque você é muito competente. Entendeu? Você pode ser muito competente, mas você tem que ficar na sua. Entendeu? Porque se você ameaçar alguém, cortam-lhe o pescoço. Então. Essa entendeu? É o perigo. Então precisa tomar cuidado mesmo, né? Para quem está começando, principalmente para quem está começando, porque tem um monte de armadilhas dentro das organizações e esses funcionários novos precisam ser alertados, né? E tomar cuidado, porque o risco vai aparecer, né? Claro, sem vixe Maria. E posso acrescentar um pouquinho mais com relação há alguns anos atrás, eu diria o seguinte, que esse tipo de situação, Eduardo, ele aconteceria muito com os funcionários mais antigos. Hoje já não é tanto os mais antigos que fazem provocam esse tipo de situação. Claro. Os mais novos também, viu? Mas é isso aí, Olavo. Você vê, né? Que a gente vai batendo um papo aqui, a gente vai aprofundando, né? Tudo isso são conteúdos relevantes para quem está começando a carreira, analisar tudo isso, saber um pouquinho mais do que acontece nos bastidores de uma empresa, né? Assim como tem empresas e empresas, tem profissionais e profissionais. Então nós precisamos aí entender o real interesse, o real objetivo
por que você está trabalhando, né? Por que você quer trabalhar e por qual cargos você almeja na sua vida, né? E assim as empresas também têm os objetivos dela, o que ela quer alcançar no mercado, mas nós precisamos trabalhar dentro de padrões de comportamentos adequados para cada caso, né? E a gente vai aprofundando aqui, o tempo vai passando, né? Eu quero até agradecer aí a sua presença, tudo que você trouxe para nós foi enriquecedor aqui, muitas coisas eu anotei para mim mesmo. Acredito que para quem nos ouve também, acredito que deve ter dado muitos cliques, muita luz aí dentro do processo de trabalho. E Olavo, para a gente finalizar, que mensagem você deixa para o pessoal que está começando, que quer aí aumentar ou desenvolver a sua carreira dentro do setor, né, que ele atua, né? A gente está generalizando aqui, né? Mas cada um tem o seu objetivo, sua atuação no mercado aí. Olha, o que eu posso deixar de mensagem, Eduardo, é o seguinte, porque eu passei por uma fase de transformação muito grande. Comecei a trabalhar na década de 70, então onde não existia informática, o gerente, o diretor tinha o segundo grau incompleto, sabe, aquelas coisas assim, pouco recomendáveis, né? Então, o que aconteceu? Eu tive que me controlar para poder me sustentar dentro da organização até adquirir um certo tempo de casa. Trabalhei quase 20 anos numa multinacional, que foi a Norton Company, né, americana, e depois saí para fazer a consultoria. Então, desde 90 que eu trabalho com a Paradigma, né? Sou diretor da Paradigma e trabalho com a Paradigma fazendo consultoria. Então eu já vi de todo tipo de situação. Mas não esquecer o seguinte, que manter os seus princípios básicos, no mínimo, né? Manter os seus princípios básicos, né? Mas sem esquecer dos seus reais princípios, entendeu? Você vai ter que trabalhar, você vai ter que ceder, e às vezes até 70%, mas aqueles 30% você tem que manter dentro da sua personalidade, dentro da sua alma, porque você precisa daquilo para te sustentar, porque o mundo aí fora é cruel, entendeu? O mundo profissional é cruel. Então, muito cuidado, você tem que trabalhar pensando na sua sobrevivência. Não esquecer que você também é um ser vivo e tem que sobreviver, né? Então, se você sair por aí desafiando tudo quanto é chefia, de diretoria e tal, você não vai permanecer muito tempo no trabalho, né? Então, tem que usar o bom senso, né? Use bom senso, isso é importante. Perfeito, Olavo. Obrigado, cara. Obrigado pela presença, obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas aí a se desenvolverem. E, por último, Olavo, para o pessoal te achar, para o pessoal te conhecer, para entender quais que são os cursos aí que você oferece, como que eles fazem? Então, tem um site que é o www.sgqa.com.br. Dentro desse site você vai encontrar o banco de dados, né, que eu trabalho, né, do meu trabalho, dos meus clientes estão lá cadastrados e utiliza aquele banco de dados. E tem uma parte que é a página da Paradigma, que é a minha empresa, onde tem o meu histórico, a questão de comunicação, mais pessoal, a parte mais pessoal, meu currículo e tal, né? E isso tudo está disponível na internet. Lá também tem telefone, tem e-mail, e o que o pessoal precisar de esclarecimento que eu possa de alguma forma ajudar, está tudo disponível, tá? É só entrar em contato que eu posso esclarecer o que for necessário. Perfeito, então, Olavo. Grande abraço, sucesso na sua jornada como consultor, como auditor e como preparador, né? Eu acho que preparar os profissionais para o mercado de trabalho é fundamental, porque se a gente pensar numa roda, né, Olavo? Se você prepara o profissional para o mercado, talvez você não precise de muitas auditorias para consertar os problemas, né? Eu não posso falar isso, obviamente, né? Mas de certa forma, se tem problema, estou aqui para resolver, para ajudar pelo meu resolver, tá bom? Grande abraço. Obrigado pela oportunidade, viu? Com certeza. Valeu, a gente vai fazer muito. mais. Fica à vontade, a hora que precisar eu tô disponível aqui para outros assuntos, porque se a gente vai falar de qualidade, então você sabe, né? É bastante amplo, né? Com certeza. Não só qualidade, mas meio ambiente também, que meio ambiente também hoje em dia é uma das chaves para o negócio, né? Show de bola. Show de bola, Olavo. Obrigado, viu, cara? E até a próxima. Obrigado Valeu. Você também. Abração, hein?
Você ouviu o podcast da logística aplicada no seu dia a dia. Esperamos você no próximo episódio.